Muito boa essa pergunta também sobre o hiperfoco, né? O hiperfoco, eu percebo que muitas vezes ele é pouco valorizado dentro do transtorno do espectro do autismo, embora o hiperfoco, tanto no TEA nível 1, 2 e 3, ele muitas vezes traga enormes prejuízos, né? Enormes prejuízos porque ele aumenta o risco de transtornos disruptivos, ele toma muito tempo do indivíduo, porque ele acaba se transformando num comportamento competitivo, porque enquanto o indivíduo está executando o hiperfoco dele, muitas vezes ele não tem condição de interagir com outros indivíduos. Então o hiperfoco é um problema sério. Respondendo especificamente a sua pergunta, pode acontecer. E não precisa ser a cada 30 dias, não. Tem indivíduos que trocam de hiperfoco no final de semana. O cara chega, por exemplo, numa quinta-feira de manhã, ele faz um hiperfoco num determinado tema, que pode ser um tema totalmente aleatório. Por exemplo, ele faz um hiperfoco em beisebol. Tinha nada o que ver com a vida dele. Ele faz um hiperfoco em beisebol e daí na quinta, sexta, sábado e domingo ele lê tudo, ele entende tudo, ele passa a investigar os times, as partidas principais pelo mundo, coisa e tal. Chega na segunda, terça-feira, isso simplesmente desaparece do cérebro dele, ele perde totalmente o interesse nisso e pode engajar em um outro hiperfoco. Por outro lado, tem indivíduos que vão ter hiperfoco persistente durante a vida inteira. Por exemplo, um indivíduo tem, sei lá, um hiperfoco em pena de caneta tinteiro e ele começa na infância a ter hiperfoco em pena de caneta tinteiro e ele vai ter a vida inteira essa característica, né? E também o indivíduo pode ter as duas coisas. O indivíduo pode ter um hiperfoco predominante, então, por exemplo, ele tem hiperfoco em pena de caneta tinteiro e no trajeto da vida ele desenvolve outros hiperfocos. Então, num momento, por exemplo, ele faz hiperfoco em moedas antigas, num outro momento ele faz hiperfoco em pedras, num outro momento ele faz hiperfoco em selos, num outro momento ele faz hiperfoco em algum objeto mais atípico que exista, e isso vai mudando. Então, a característica do hiperfoco não é a duração. A característica do hiperfoco é um único tema, um tema em que você acaba se aprofundando muito nele e o principal traz prejuízo, porque se não trouxer prejuízo não é hiperfoco. Esse prejuízo normalmente é por conta de ser um comportamento competitivo, porque toma muito tempo do indivíduo autista.